Nós vivemos 12 dias com Deus aqui. Vivemos 12 noites proféticas, onde nós recebemos palavras de apontamento, palavras de direcionamento para o ano de 2025. Mas a gente precisa, de fato, saber aonde o nosso coração está, para onde o nosso coração está nos levando. A Bíblia fala que do coração procede os desígnios da nossa vida. Então a gente precisa conhecer aonde está o nosso coração, para saber para onde ele está nos levando. E aí eu quero compartilhar com vocês o texto de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. A partir do verso 1. Se você achou, diga eu achei. Se você não achou, está aqui no telão. Diz assim o texto. Quando atingiu ou quando completou Abrão a idade de 99 anos. Quantos anos? 99. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Queridos, estamos diante de um texto que vai falar de um homem que ele é muito conhecido na trajetória da nossa vida cristã. Quem nunca aqui ouviu falar de Abraão? Se a gente entrar lá no Kids e perguntar quem é Abraão, todo mundo vai levantar as criancinhas e vão dizer: é o nosso pai na fé. Então Abraão, ele se tornou um homem conhecido por causa da sua fé. O texto que lemos, ele já caminhou toda uma trajetória. Ele está com 99 anos. Só que questão é que ele está vivendo 99 anos e ainda está aguardando a palavra que ele recebeu aos 75. Então, quando nós falamos de Abraão, nós vamos falar de um homem que ouviu a voz de Deus num dia comum. Porque dias comuns também são dias escolhidos pelo Senhor para falar conosco. Então é por isso que todos os dias a gente precisa acordar e se maravilhar por ter tido a dádiva de ter acordado. E saber que pode ser nesse dia comum que você acordou, que o Senhor decidiu trazer uma palavra para a sua vida. Deus olha, contempla a vida de Abraão, chama Abraão lá em Gênesis capítulo 12, olha para Abraão e diz: Abraão, você conhece a história. Sai da tua terra, sai do meio da parentela, que eu vou te apontar uma terra, eu vou te mostrar uma terra. Vou fazer de você uma nação.
da tua semente vai se multiplicar e vai se gerar uma grande nação. Quando nós olhamos para essa palavra de apontamento, quando nós olhamos para essa palavra de destino que Deus dá para Abraão, a gente precisa parar ali e ficar atento. Porque Abraão era um homem que ele não conhecia a Deus 100%, simplesmente para poder estar agora ouvindo e obedecendo. Ali era o início de um relacionamento que Deus estava construindo com Abraão. Então Deus agora vai chamar um homem, vai dar um apontamento de uma terra e vai dar um destino como uma promessa. E quando a gente vê a vida de Abraão, a gente percebe que ele foi um homem que ele não só ouviu, mas teve fé e obedeceu. Porque ele sai daquela terra, ele sai da sua geografia, ele sai do meio da sua parentela. E aí quando nós olhamos para esse texto, queridos, e o Senhor está falando sobre desligar-se da parentela, era o fato das coisas novas que Deus estava querendo fazer na vida de Abraão. Era uma geografia nova que Deus estava querendo manifestar na vida de Abraão. E aonde ele estava não cabia. Por quê? Porque a promessa era em outro território. Então a primeira coisa que eu quero liberar para a nossa vida nessa noite, vocês me perdoem, mas quando eu aceitei estar hoje ministrando, a garganta estava boa. E aí eu não sabia que ela ia ficar ruim e muito menos que ela ia piorar nesse exato momento. Então, se eu tossir, vocês me perdoem. Deixa eu ir molhando aqui. Percebam que eu estou falando bem devagar, que é para ela ficar direitinho aqui, quietinha, até o final da mensagem. Mas a primeira coisa que eu quero aplicar para a nossa vida, queridos, nessa noite, é que dias comuns, eles são necessários na nossa vida. Que dias comuns são necessários e são nesses dias que Deus quer usar para iniciar, para aperfeiçoar, para construir relacionamento com a nossa vida. Não podemos viver uma vida como se Deus vivesse assentado em um alto e sublime trono e a gente está largado aqui na terra. Não. E esse texto, eu olhei para esse texto, e eu olho para a vida de Abraão e eu vejo quando Deus quer iniciar um relacionamento com alguém, quando Deus quer iniciar uma nova história, quando Deus quer iniciar um novo tempo. Então eu entendi no meu espírito que essa palavra ela estava muito propícia para o novo ciclo que a gente vai viver em 2025. E ela é muito viva para fazer você olhar para a sua trajetória e entender. Eu vou aproveitar a oportunidade do novo ciclo para recomeçar a minha história, para recomeçar o meu relacionamento com Deus, para recomeçar a minha trajetória com Deus. E aí Deus ele vai dar um apontamento para Abraão. Abraão vai ouvir a voz, vai ter fé para obedecer. Porque uma coisa é quando a gente ouve, outra coisa é quando a gente tem fé, e outra coisa é ainda quando a gente obedece. Quantas pessoas só ouvem, mas não têm fé e não obedecem? Quantas pessoas ouvem, têm fé, mas não obedecem? E aí continua parado no mesmo lugar. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de movimento.
Nós precisamos ter a percepção de entender que Deus, Ele não é um pedaço de pau ou uma estátua que fica parada no trono e que Ele não se movimenta. Não, o nosso Deus, Ele é um Deus de movimento. E prova disso é quando o seu Espírito, lá no início de Gênesis, Ele move as águas. E por causa do movimento das águas, por causa do movimento do Espírito, o Deus Criador, Ele vai se manifestar e Ele vai começar a entrar em movimento para criar. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de movimento. E aí Ele libera a sua voz para Abraão. Ondas sonoras saem da sua boca. Abraão ouve a voz. E nós precisamos estar atentos nos nossos dias para ouvir a voz. A voz que direciona, a voz que aponta e a voz que dá destino. E nos mover em quê? Em fé. Em acreditar naquilo que nós ouvimos. Sai, então sai. Se Deus falou para você se movimentar nas áreas da sua vida, entra em movimento nas áreas da sua vida. E acredite, porque fé, ela é fundamento. Fé é certeza, fé é convicção. Então, sobre o que Deus fala ao teu respeito, sobre o que Deus diz ao teu respeito, você precisa ter firmeza em acreditar. Você precisa fundamentar em acreditar. Porque senão, irmãos, nós só estamos vagando nos nossos dias. E Deus não nos chamou para vagar na vida. Deus chamou a nossa vida com propósito. Então Ele disse para Abraão, tem uma terra, você vai ser pai. Vou fazer de novo. Deus chama Abraão e fala para ele, você tem uma esposa, você vai ter uma terra e você vai ser pai. De você vai nascer uma grande nação. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu te dei uma esposa, ainda que com ventre estéril, mas eu te dei uma esposa. Mas eu também estou te fazendo uma promessa, que do ventre dela você vai ser pai. Eu estou te fazendo uma promessa, que nessa terra aqui você vai possuir a terra. E eu estou te fazendo uma promessa de autoridade. Então você precisa olhar para a sua vida e saber qual é o propósito da sua vida. Se você é um homem, Deus te chamou como um homem, Deus te fez uma promessa para ser homem, para ser marido, para possuir uma terra e para ter autoridade sobre todas essas coisas. Se você é uma mulher, Deus olhou para você e viu propósito em você em ser mulher. Deus viu propósito em você em ser esposa. Deus viu propósito em você em ser mãe. Deus viu propósito em você para ser auxiliadora daquele que vai possuir a terra. E também te deu autoridade junto com ele para governar a terra. Então a nossa vida não pode vagar. Você não pode acordar amanhã, segunda-feira, e não entender por que você está acordando. E não simplesmente não entender o que você está fazendo na sua casa. Deus te deu uma palavra como deu para Abraão. Só que você precisa ouvir essa voz que você está ouvindo hoje. Ter fé amanhã de manhã, porque ter fé aqui dentro é fácil. Ter fé aqui dentro é fácil. Deixar o teu coração queimar, aí você começa a imaginar um monte de coisa aí na tua cabeça. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Só que amanhã é segunda-feira. Aí na hora de levantar da cama, na hora de começar a executar, é que as coisas se tornam mais difíceis. Mas Deus não te chamou para vagar na segunda-feira. Deus não te chamou para vagar durante essa semana. Deus não te chamou para viver esse resto de ano só por viver. Não, Deus está te dando uma palavra de apontamento. Você precisa ouvir essa voz. Você precisa ter fé nessa voz. E você precisa obedecer essa voz. Para fazer a tua vida ter sentido. Então, verdade é que Abraão, ele consegue ouvir, ter fé e obedecer.
Por quê? Porque ele decide no seu coração deixar o passado para construir um futuro. Eu disse que eu não ia mandar você falar com a pessoa que está do seu lado, mas eu vou bem falar para você falar com ela agora. Olha para ela e fala para ela, para viver o futuro, para viver o novo, coisas do passado precisam ser deixadas. Sabe aquela história que para o novo chegar, aí a gente às vezes usa esse termo para falar de coisas. Ah, você quer uma geladeira nova? Joga logo a velha fora. Né? Que por sinal ontem eu estava passeando no shopping, bem na minha cabeça. Acho que é porque falei assim, olhei, vi uma geladeira, irmão. Falei, amor, vamos olhar a geladeira. Ele, menino, mas tu não tá precisando de geladeira. Eu falei, mas eu quero olhar a geladeira. Vai que eu vou querer uma geladeira nova. Gente, eu fui olhar a geladeira. Meu Deus, geladeira de 2 portas. Eu falei, meu filho, para encher essa geladeira que vai ser um negócio. Mãe, mas que geladeira bonita. Essa geladeira que não é branca, que é, como é que é aquela cor? Não é prata, não, é cromada, né? Que fala? Inox. Gente do céu, cheia dos negocinhos digital. Aí a parte do freezer não é em cima, é embaixo, Valdirei. O negócio abre embaixo. Sim, grande. Falei, acho que eu vou querer uma dessa. A minha tá boa, mas não sei, vai que eu vou querer, né? Mas não é disso que eu tô falando, que eu não sou louca de chegar amanhã, segunda-feira, jogar a geladeira lá que tá boa fora para querer uma nova, porque não é a prioridade. Tá? Só para te explicar, eu paguei aqui só para te dar uma explicadinha. Não vou fazer, não, meu amor, fica calmo, tem outras prioridades. Tem aquele cômodo da casa lá, eu quero um móvel novo, naquele outro lá. Pastora, por que você falou isso? Para entender, queridos, que o que Abraão está vivendo aqui, de se desligar do passado, é desligar de hábitos, é desligar de sentimentos, é desligar a mente de coisas que estavam vivendo ali naquele dia a dia. E colocar a mente dele em visualizar a forma com que Deus estava falando com ele. Porque para e pensa comigo, Deus é estrategista, queridos. Deus, ele vai chamar Abraão e vai falar para ele, olha, você vai sair daqui, eu vou te dar uma terra, você vai ser pai. Então, Deus estava falando o que para Abraão? Começa a imaginar aí dentro da tua cabeça a tua mulher grávida. Começa a imaginar aí dentro da tua cabeça como que é a terra. Então, o nosso Deus, quando ele nos faz uma promessa, quando ele libera uma palavra para nós, é para nossa mente começar a imaginar, é para nossa mente começar a idealizar. Então Deus estava dizendo para ele, olha, essa terra aqui desliga porque eu tenho uma terra maior. Esses sentimentos que você tem sobre esse ambiente, começa a gerar algo novo dentro de você para você ir. Quem está entendendo isso aqui? Está fazendo algum sentido aí na sua cabeça para 2025? Porque tem coisas que se a gente não desprender aqui, a gente não consegue colocar a nossa mente, a nossa visão para lá, para o novo. Por quê? Porque a gente fica olhando aquele apego. Você já viu que nós, eu falo nós porque eu me incluo, somos tendenciosos a pegar as coisas velhas que está quebrada, guardar em algum lugar, mas não joga fora? Quem já viveu isso? Está quebrado, não tem mais jeito, mas você já percebeu a dificuldade que a gente tem para jogar fora? Já percebeu aquela bolsa de roupa, daquelas roupas que tu não usa mais, está enfiada lá no butuco do teu armário, lá dentro do teu quarto, mas você não se desprende? Sim ou não? Estou falando mentira ou estou falando verdade? As coisas quebram. Esses dias eu comprei talheres novos lá para casa. Aí já tinha os velhos. Tem talher lá em casa que é desde quando eu casei. Que aí vai perdendo. Eu não sei como é que essas coisas somem. Eu não sei como é que garfo e faca some dentro de casa, irmão. Eu não sei. Mas some. Na tua casa some também? Porque lá em casa some. Eu não sei.
Negócio de prender cabelo some. Como que some? Eu não sei, mas some. Aí eu comprei uns novos. Aí o que eu fiz? Peguei os que estavam usando, que era, né, usável, coloquei lá e tirei todos aqueles velhos, coloquei dentro de um saco e guardei dentro do armário. Pra quê? Fiquei pensando, mas porque eu pensei, como que eu vou jogar isso aqui fora? Eu acho que eu vou levar para a igreja. Falei, vou levar para a igreja, porque lá na igreja some faca. Tem um pedreiro na igreja que pega umas facas, né? E a faca some. Nem vou contar para vocês quem é essa pessoa. Eu falei, vou levar para a igreja. Tu trouxe para a igreja? Não, enfiou dentro. Então eu não estou falando para você algo que eu não viva, algo que eu não sinta. Então Deus está dizendo para nós, se desprenda. Se desprenda de coisas, se desprenda de sentimentos, se desprenda de ambiente, se desprenda de pessoas. E Deus falou isso aqui nos 12 dias. Se desprenda de pessoas para você conseguir ser levado pelo Senhor para viver algo novo em 2025. Porque senão o teu 2025 vai ser tão repetitivo quanto 2024, 2010, 2022. E Deus está dizendo para mim e para você, ei, faça como Abraão, escuta a minha voz, tenha fé no que eu estou dizendo. Se eu estou falando de terra, estou falando de terra. Se eu estou falando que vai gerar, vai gerar. Se eu estou falando que vai multiplicar, vai multiplicar. Agora tenha fé e me obedeça. Senão não acontece. Aleluia. Deus está dizendo para Abraão, se desliga para viver um tempo novo. Por quê? Porque Deus está dando a Abraão, fala comigo, uma oportunidade. E oportunidades exigem de nós respostas. Qual é a resposta que você vai dar para Deus no seu posicionamento para 2025? Deus te trouxe aqui nessa noite para fazer você ouvir essa palavra. E essa é a sua oportunidade de ouvir, de ter fé e de obedecer. Essa é a oportunidade. As coisas que estão acontecendo na sua vida, que parece que estão em desordem, é Deus colocando em ordem e te dando a oportunidade. Mas qual é a resposta que você vai dar para a oportunidade que Deus está te dando? Qual a resposta? A resposta de Abraão foi, eu vou. Ele decide ir, mesmo sem saber o que ia acontecer. Irmãos, viver com Deus, muitas das vezes, é meio que viver no escuro. Fala comigo, no escuro. Ter fé é viver no escuro. Porque o que ele fala com Abraão era para Abraão só aqui, ó, visualizar aqui dentro. Mas aos olhos humanos, ele estava no escuro. A verdade é, queridos, eu vou chegar aqui em Gênesis 17. Ainda bem que a hora está tranquila. Deixa eu olhar se não foi o relógio que parou. Não, está tudo bem. Abraão caminha, decide. Gênesis capítulo 15. Abraão está meio desmotivado. Abraão está olhando e está falando para Deus, Deus, já saí, já caminhei, já estou por aqui e a única coisa que eu ainda tenho é um servo, mais nada. Então eu estou acreditando que esse servo que eu tenho aqui é ele que vai ser o meu herdeiro. Porque sobre o que o Senhor falou, eu não estou vendo mais possibilidade. Eu fiz o que o Senhor mandou, eu te ouvi, eu tive fé, eu obedeci. Mas cheguei aqui, a única coisa que eu tenho é um servo. Quantos de nós não passamos por essa desmotivação e a gente fala para Deus, Deus, eu já orei tanto. Deus, eu já jejuei. Deus, eu já fiz campanha. Deus, eu fui para o culto. Deus, eu fiz. Deus, eu aconteci. E aí a gente vai simplesmente ficando desmotivado.
Só que Deus não tem problema com desmotivação. Deus tem problema com quem não fala a verdade para ele. Abraão fala a verdade. Olha, o que eu estou sentindo é isso aqui. Não tem como acontecer. O único servo que eu tenho aqui é Eliezer e eu estou vendo que é ele que é o meu herdeiro. Sabe o que a gente precisa aprender, queridos? Que mais do que viver a promessa, é o tempo de relacionamento que Deus quer construir com a gente. Pastor Nilton falou aqui no último dia, e ele foi muito feliz na fala dele. Estamos vivendo em um tempo de uma geração onde pessoas têm Deus como um acessório, como um iFood. Como, não é iFood que eu queria falar, não. iFood é o que entrega em casa, né? Ah, pode ser esse também. Eu tô certo. Delivery. Vai lá, faz o pedido, pega a nota, passou e foi. Relacionamento não é sobre isso. Irmãos, imagina, vou falar uma coisa aqui. Imagina se teu marido te tratasse como um delivery, se tua esposa te tratasse como um delivery. Tu ia gostar? Sim ou não? Não. Qual o sentimento que você tem quando o seu esposo, a sua esposa ou o seu filho te trata de uma forma sem atenção nenhuma? Com desleixo? Sou eu que estou aqui com o microfone na mão, sim ou não? É a minha voz que está saindo aqui, sim ou não? Mas quem é que está falando aqui? Imagina, Marina, tu tá conversando com o David. Tu tá falando, aquele dia que tu resolveu falar. Que a gente, mulher, tem um dia que a gente resolve falar e a gente fala assim, né? Aí o David simplesmente levanta do quarto, vai pra sala, ver televisão e tu tá lá falando. O que é isso, pastora, que você tá falando? Muitas das vezes é assim que a gente se comporta com Deus. Deus ainda está falando, mas a gente tem os afazeres, a gente quer fazer outra coisa e a gente não quer gastar o tempo necessário para que Ele fale o tempo que Ele quiser falar. Agora vamos ser sinceros. Você trabalha, sim ou não? Fala, graças a Deus, que eu vou receber salário. Fala, já recebi meu salário. Isso, graças a Deus por isso. Recebeu o 13º, graças a Deus por isso. Está cheio do dinheiro. Os empreendedores não têm 13º, mas vende dobrado em dezembro. Pastor, ainda dá tempo para ser dobrado lá na empresa, amém? E eu também creio, porque eu quero ser abençoado. Que crê junto. Irmão, a gente gasta trabalhando para o nosso benefício 8 horas, sim ou não? Tem gente que gasta 10 horas do dia, dependendo da distância do trabalho, sim ou não? E aonde que está escrito na Bíblia que o culto dura 2 horas? Não, me explica onde que está. Qual é o texto de Gênesis a Apocalipse que está lá? Prestarás um culto ao Senhor no tempo de 120 minutos. Vírgula. Nem 1 minuto a mais. Vírgula. Nem 1 minuto a menos. Tem isso, gente, na Bíblia? Não. Aí eu não sei por quê. Quando o Espírito resolve se mover no meio da igreja, como vivemos 12 dias proféticos, eu não sei por que tem que ter pressa de ir. Uma coisa a Bíblia fala: não tenhais pressa de sair da presença. Pastor, por que você está rodeando nesse lugar? Porque eu estou falando de relacionamento. Porque eu estou falando de um homem que estava desistido dentro de si por olhar as circunstâncias adversas, mas ele fala para Deus: Senhor, eu não estou vendo possibilidade, as coisas se tornaram difíceis. E para quem tem um coração aberto, derramado, um coração que está posicionado em relacionamento? Pastor, eu não entendi. Sabe o que Abraão nos ensina? Que ele estava desmotivado, mas o relacionamento dele com Deus estava firme.
Existe uma diferença da gente estar desmotivado com a promessa, mas o nosso relacionamento com Deus precisa estar firme. O nosso relacionamento com Deus é uma coisa, a promessa é outra coisa. A promessa é o que Ele disse, não é quem Ele é. E o meu relacionamento é com quem Ele é e não com a promessa que Ele me fez. Então a trajetória vai nos mostrar relacionamento. Abraão, você está desmotivado, mas vem cá. Sai aí de dentro dessa tenda. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Sai de dentro desse quarto, sai de dentro dessa casa, sai de dentro desse casulo, vem aqui para fora. Olha para o céu, Abraão. Tem dia, querido, que a gente tem que sair do ambiente interno que a gente se coloca de desmotivação, caminhar para fora de verdade, olhar para o céu e usar a palavra a nosso favor. Essa palavra aqui, queridos, foi deixada para nós para usar em nosso favor. Então tem dias que a gente tem que sair desses lugares de motivação e olhar para o céu. Olha para o céu, Abraão, e conta as estrelas, conta elas, se é que você consegue contar. Deus está dizendo para nós aqui nessa noite. Ouça a voz, tenha fé. Obedeça, caminha no relacionamento com Deus. E ainda que nesse caminhar a desmotivação chegue, a tristeza chegue, você fique abatido porque as coisas não estão acontecendo. Só que as coisas não acontecerem não pode desestruturar o teu relacionamento com Deus. O teu relacionamento com Deus independe de bênção, independe de promessa, independe de qualquer coisa. Quantos estão entendendo isso? Olha para fora, Abraão. Conta. Aleluia. Verdade é que a gente chega aqui em Gênesis 17. Aonde Abraão está com 99 anos. O Senhor aparece para ele. E verdade é, queridos, que Deus só aparece para quem tem relacionamento. O Senhor aparece para ele. E o Senhor aparece dizendo, eu sou o teu Deus, todo poderoso. Deus olha para Abraão e fala, Abraão, o tempo passou. Tua mulher continua estéril, mas fica tranquilo, porque eu sou todo poderoso. Eu sou Deus e sou todo poderoso. Sabe o que Deus está dizendo para nossas circunstâncias adversas? Fica tranquilo, eu sou o teu Deus e eu sou o todo poderoso. Só que o interessante é que ele vai terminar esse versículo dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Abraão está com 99 anos e Deus ainda está reivindicando. O quê? Anda na minha presença. Quando eu parei aqui e fiquei observando a trajetória de Abraão, quando ele está desmotivado, a resposta dele só tem um servo. A vida continua. Anos pela frente ainda se passam. O texto vai dizer que nesse trajeto aqui, Sara vai dar H para Abraão. E ele vai aceitar. Por quê? Porque ele está desmotivado de novo. E a esposa contribuiu para quê? Para que ele pegasse, porque ela também já não estava mais acreditando. Porque agora ela está olhando para ela e pensando, a minha idade já avançou, não dá mais.
Meu costume já foi, então toma aqui, H, vamos cumprir esse negócio. Parece repetitivo, querido. Mas não é repetitivo não, porque a palavra do Senhor renova. Entenda uma coisa, quando Deus te falar sobre o que Ele vai fazer, não tente arrumar um jeito para Ele fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Só esteja posicionado. Ismael nasce. Aí essa agora vem a palavra do Senhor de novo para Abraão. Sabe o que ele está dizendo, Abraão? Tu deu uma perdida aí no caminho. Ismael nasceu. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Eu sou Deus. Eu sou o Todo-Poderoso. O que eu vou te pedir agora é pega a tua caminhada agora e continua caminhando comigo, continua andando na minha presença, só que agora eu quero que tu seja perfeito. E quando a gente olha para essa condição de ser perfeito, queridos, Deus não está nos isentando dos erros ou das nossas falhas humanas. Deus está olhando para Abraão e dizendo, Abraão, volta o teu coração para a sinceridade. Volta o teu coração para a primeira fé. Volta o teu coração para a primeira obediência. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, volta a viver fidelidade comigo. Então, quando Deus está aqui, Ele chama Abraão e Ele está falando, Abraão, vem para mais perto. Vem para mais perto. Porque perto está de chegar o dia de eu cumprir a minha promessa. O texto vai dizer, e mais abaixo, que ele diz, eu vou fazer uma aliança entre mim e ti. Aí Deus renova de novo ali falando a mesma coisa. Eu vou te multiplicar extraordinariamente. Vou te multiplicar extraordinariamente. Ele está dizendo, se o teu coração voltar a ser sincero, se a tua fé voltar a ser fiel, se você permanecer relacionado comigo, eu vou te multiplicar. Só que ele não para no multiplicar, ele diz que vai ser extraordinária a multiplicação. Entenda uma coisa nessa noite. Se você decidir caminhar para esse novo ciclo, entendendo que você precisa viver ouvindo a voz de Deus, para de ouvir a voz do inimigo, para de ouvir as afrontas do teu adversário, para de ouvir gente que não tem vida com Deus, para de ouvir conselho de gente que não tem nada para te oferecer e coloca a tua audição sensível para ouvir o que Deus está dizendo ao teu respeito. Se você ouvir, se você tiver fé, se você obedecer, se você se desligar, se você deixar algumas questões para trás, Deus está dizendo para Abraão, você fez todas essas coisas, só que eu quero que você continue fazendo. Então, anda na presença de quem, queridos? E andar na presença de Deus é mais do que o devocional pela manhã. Andar na presença de Deus é mais do que o devocional da noite. Andar na presença de Deus é mais do que a música que tu bota para tocar o dia inteiro em casa. Pastor, então andar com Deus é o quê? É andar com Deus, andar na presença e ser perfeito. É buscar um coração disponível. É buscar um coração disposto. É buscar um coração obediente a viver para Ele, a viver com Ele e a viver para Ele. É sair para trabalhar entendendo que Deus está com você. Que ao invés de repente você chamar alguém no WhatsApp para bater papo no caminho, no percurso do trabalho, fala com ele, Deus, eu estou sentado aqui, eu quero falar contigo agora. Sabe? Naquela hora do almoço, que você está meio sem saber o que fazer, para onde ir, para e fala, Deus, parei aqui na hora do meu almoço aqui, estou querendo te ouvir. Sabe?
Naquela hora do teu trabalho que você está lá trabalhando, Senhor, fica aqui pertinho de mim. Não precisa falar nada não, mas só fica aqui aconchegado comigo, porque se a tua presença estiver aqui, tudo se torna diferente na minha vida. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão, anda na minha presença, continua comigo, relacionamento comigo. Busca, Abraão, um coração sincero ainda de novo, outra vez. A trajetória continua. Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, sim ou não? Sim ou não? Por que nunca dá tempo, Deus? Meu Jesus. Vamos lá, vou correr aqui. A hora estava boa, agora já não está mais não. Você conhece a história e você sabe que Isaac nasce. E agora o coração de Abraão, em vez de permanecer em Deus, o coração de Abraão agora está em Isaac. Todo o amor que Abraão sabia que tinha que ter em fidelidade a Deus, agora Abraão está colocando em Isaac. Todo o tempo que Abraão gastava com Deus, agora Abraão está gastando mais tempo com Isaac. Sabe o que a gente precisa aprender? Que quando Deus cumpre promessa, a promessa não pode ocupar o lugar dele. A promessa precisa ocupar o lugar de promessa. Então, quando Deus chama Abraão, mais uma vez agora, quando Deus olha para Abraão e fala para Abraão, coloca Abraão à prova, chama Abraão e fala, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaac. E o interessante é que Deus diz exatamente assim, a quem amas? O texto vai dizer, pega o teu filho, o teu único. Abraão era o único filho, Isaac era o único filho de Abraão, sim ou não? Então Deus literalmente aqui está falando sobre promessa. Abraão, pega a tua promessa, a tua única promessa, porque eu só te fiz uma promessa. A gente precisa entender sobre o que Deus fala conosco. Pega Isaac, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O texto vai dizer que Abraão levanta pela madrugada, pega Isaac e vai ao sacrifício. Já estou terminando, não estava não, porque a mensagem, mas não vai dar tempo. Mas acho que até onde que eu queria vai dar. A questão aqui, eu cheguei no ponto principal dessa mensagem. Eu falei tudo isso para chegar aqui. Que Deus pede a quem Abraão ama. Para quê? Para revelar para Abraão aonde estava o coração dele. Então entenda uma coisa, quando Deus nos pede alguma coisa para ser entregue, quando Deus nos pede um sacrifício, não é porque Ele quer um sacrifício, é porque Ele quer mostrar para mim e para você aonde está o nosso amor. Porque Ele fala, eu quero que você pegue Isaac, a quem você ama, leve ao monte e lá me ofereça em holocausto, e lá me ofereça em sacrifício. Então nesse momento aqui, a quem amas? Então quando Deus pede o sacrifício, é para saber aonde está o nosso coração, aonde está o nosso amor. A quem amas? Por quê? Porque Deus já tinha visto o quê? Que a prioridade do coração de Abraão
tinha deixado de ser o Senhor. E a palavra vai nos ensinar e vai nos dizer que nós precisamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Deus estava dizendo: Abraão, deixa eu te ensinar uma coisa, querido. O teu amor agora, o teu coração está em Isaque. A tua alma está só em Isaque. Todas as tuas forças estão em Isaque. Então eu quero Isaque para mim. Eu quero que você me entregue. Por quê? Porque Deus queria o coração de Abraão de volta. Eu falei toda essa trajetória de Abraão para chegar aqui. Para chegar aqui. A quem amas? Aonde está o teu amor? Qual é o principal amor que está governando a sua vida? Porque quando nós falamos de amor, e eu achei muito interessante, que no dia que a Val pregou, ela falou que nós banalizamos a palavra amor. E essa palavra aqui já estava no meu coração, porque eu tenho pensado muito sobre essa questão de amor. E é verdade, a gente fala assim, e eu tenho muito essa mania de falar. Eu amo, vou falar aquele negocinho que eu gosto muito, né? Eu amo Coca-Cola. Eu amo ir à praia. Eu amo viajar. Eu amo passear. Irmãos, isso é gostar. A gente banalizou a palavra amor. O pastor vai dizer: eu amo café. Até fiz o cantinho do café. Eu ia botar, porque ele ama café. Eu falei: não. E eu estou me corrigindo em usar, Val, a palavra amor desde aquele dia. E ó que eu já estava pensando, mas a forma com que ela falou me chamou muita atenção. E eu estou me corrigindo sobre falar a palavra amor. Porque eu não posso falar de amor com coisas, porque coisas não foram feitas para serem amadas, coisas foram feitas para serem usadas, pessoas são amadas. Então Deus está falando com Abraão sobre amor. Só que o que Deus estava querendo fazer Abraão refletir é que se o coração dele não tem a prioridade de amar ao Senhor, quando ele fosse amar Isaque, ele ia amar errado. Como assim amar errado? Amar sem ensinar a forma correta. Porque quando a Bíblia fala de amor, e é interessante que o original dela, e eu fui pesquisar sobre, amar no original fala sobre doar, fala sobre entregar, fala sobre dar. E aí a gente precisa aí, eu vou correr aqui agora, esticar essa mensagem e nos fazer entender que Deus nos ama tanto, que o pecado quebrou a nossa aliança com Deus e com a eternidade. Mas lá em João 3,16 vai dizer que Deus fez o quê? Amou de tal maneira que deu o quê? O único filho. Então quando a gente olha para Abraão, Deus literalmente está provando o coração de Abraão, ou está revelando o coração de Abraão para ele mesmo e dizendo: aonde está a prioridade do teu amor? Entende isso, querido? Porque amar na concepção de Deus é entrega, é doar, é dar ao outro. O texto vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho para todo aquele que nele
Então, amor tem a ver com entrega. Tem a ver com acreditar. Só que esse acreditar aqui de João 3,16 vai falar exatamente o que nós estamos falando. Esse crer aqui no original é obediência. Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando não é de um sentimento, não é afeição, não é eu gosto, não é uma química que rola, não. Quando a gente fala de amor, a gente está falando de profundidade. A gente está falando sobre o que está no coração do outro, como o outro me trata, como o outro se manifesta para mim. Tá entendendo? Tá fazendo sentido para você? Então aqui em Gênesis ainda, no começo, Deus fala para Abraão: me entrega o filho que você ama. E aí eu acredito que Abraão entendeu naquele momento que ele precisava voltar. E ele vai e ele entrega. E ele vai imolar Isaac. Isaac vai perguntar o que para ele? Cadê o sacrifício? E Abraão responde o quê? O Senhor proverá para si o sacrifício. Sabe por quê? Porque nas profundezas do ser de Abraão, ele conhecia para quem ele estava entregando. Ele conhecia a voz que ele ouviu dizendo: sai. Ele sabia que tinha uma promessa. Porque a promessa não era sobre Ismael, a promessa era sobre Isaac. Então, se tinha uma promessa de multiplicação extraordinária, como é que Deus haveria de recolher e matar Isaac? Quando ele fala, Deus proverá para si o cordeiro, ele estava entendendo. Deus só queria provar o meu coração. Deus só queria saber onde estava o meu coração. Pastora, onde essa mensagem vai culminar? Na entrega que Jesus faz. Porque não é só sobre Deus amar o mundo. O fato é sobre quem também se permite ser entregue por amar. Então, amor fala de entrega. Amor fala de sacrifício. Amor fala de obediência. Você precisa olhar para você e perguntar: eu amo a Deus mesmo? Eu realmente tenho Deus como a prioridade da minha vida? Amanhã, na segunda-feira, as tuas ações vão honrar a Deus a tal ponto de você dizer: eu amo Deus. A tal ponto de Deus estar no céu, aspirar a tua vida como um cheiro e dizer: Ele me ama. É sobre isso que Deus está falando conosco nessa noite. No meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, Deus quer aspirar de nós amor por Ele, a tal ponto dele olhar para a terra e procurar e falar: Ele me ama, ela me ama, Ele me ama. Por quê? Porque está entregando, está sacrificando, está me obedecendo. Aleluia! Jesus revela amor. Eu vou correr aqui. Quando ele diz: todos aqueles que estão cansados, oprimidos e carregados, vem que eu vou aliviar vocês. Eu ia aprofundar aqui, mas não vai. Ele atrai, Jesus atrai pessoas por causa do seu amor. Jesus garantiu que nós nunca estaríamos sozinhos. Que o seu amor continuaria presente no nosso meio, mesmo quando ele voltasse para o Pai. Então a Bíblia, em João capítulo 14, verso 15, coloca aí, por favor, no telão, para a gente ler junto. E aí a outra parte aqui não dá, eu vou pular e vou terminar. João 14, verso 15.
Olha o que Jesus está dizendo. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Segue. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Segue. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará onde? Estará onde o Espírito? Dentro de vós. Caminha. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Segue. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Segue. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viveremos até ele e faremos nele o nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente no meio de vós. Caminha. 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. O último agora, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Escute isso aqui, querido, para a gente fechar. Esse texto eu fiz questão de ler todo, porque vai destacar, de fato, a continuidade da presença e do amor do nosso Deus, por meio agora do Espírito Santo. O Ministério de Louvor pode subir. E o Espírito Santo é quem ficou para habitar aonde? Para habitar onde? Em nós. Para habitar em nós. Então diga, eu sou a habitação do Espírito Santo. Só que, tem um quê? Tem um porém. Ele disse que o Espírito Santo ficaria e habitaria na vida de todo aquele que o ama. E quem ama, obedece. Irmãos, talvez agora a palavra seja um pouco dura, mas eu preciso entregar porque eu quero ver você lá no céu. Amém ou não amém? Vamos entender que viver com Jesus não é de qualquer maneira. Tem gente que vem para o culto do domingo, tem gente que vai para o culto do domingo, tem gente que vai na terça, vem na terça. E quando eu falo, gente, eu não estou me referindo só a essa igreja aqui não, estou dizendo a igreja. Que o Espírito Santo já não habita ali há muito tempo. Por quê? Porque já deixou de amar ao Senhor e cumprir a sua palavra. Porque quem não cumpre a palavra não o ama. É Jesus que disse, não fui eu. Você leu comigo, amém ou não amém? Então, quando você não cumpre, quando você não obedece os mandamentos, ele está dizendo, você não me ama. Porque amor tem a ver com entrega, sacrifício e obediência. E eu tenho pensado muito nessa condição de amor. E aqui eu quero fechar onde?
Nós estamos vivendo a era do amor próprio. Sim ou não? Sim ou não? É errado ter amor próprio? Não. Só que Jesus vai dizer, se você ama a sua vida mais do que a mim, você não pode caminhar comigo. Então o amor próprio que essa geração tem padronizado é algo que vai contra a palavra. E essa semana eu estava pensando, e eu rapidamente escrevi para mim não esquecer, que esse tal de amor próprio, que tem padronizado hoje nas redes sociais, tem desviado muita gente, da onde? Do amor de Deus. Porque tem se ensinado que amor próprio é cuidar de si mesmo, só que esse cuidar está virando vaidade excessiva. Que eu não sei tanto que amor próprio é esse. Esse cuidado excessivo consigo mesmo, que tira as pessoas do lugar da obediência. Que tira as pessoas de amar a Deus, de entregar porque está olhando só para si mesmo. Eu estou muito preocupada com essa coisa hoje, de dizer, você tem que amar você, cuida de você, olha para você. Se vê no espelho. Esses dias eu escutei uma pastora falando que autoestima é uma coisa e autocuidado é outra. Aí tem gente fazendo uma bagunça com esse amor próprio. E isso está queimando no meu coração, irmão, já tem uns 3 meses. E na minha última mensagem, antes dos 12 dias, eu tentei entrar por esse caminho e não tinha conseguido. Mas esse amor próprio, essa necessidade de si mesmo, necessidade do eu, necessidade de reconhecimento, necessidade de aplauso, necessidade de like. É like que fala? Quis falar bonito agora, quase que eu pensei que falei errado. Ei! Isso não é amor próprio. A Bíblia vai nos ensinar o que é amor. Sabe o que é amor próprio? É você se olhar no espelho e falar, Deus, sou tua imagem, sou tua semelhança. Amor próprio é se olhar no espelho e falar, Deus, não estou conseguindo. Amor próprio é falar para Deus, me ajuda. Pastor, você está querendo dizer que esse negócio de academia, de dieta, de fazer o cabelo, de comprar uma roupa nova, isso não é amor próprio? O amor próprio não começa aí. Isso tem bagunçado com o casamento de muita gente. Mulheres que estão se perdendo porque idealizaram um padrão de internet para a vida. Quando a Bíblia vai nos ensinar o que é ser uma mulher, a mulher padrão para Deus é a mulher de Provérbios 31. A mulher padrão para Deus é a mulher que está auxiliando e não está pensando só em si mesma, porque o Evangelho nunca foi sobre si mesmo. Um amor próprio egoísta. Não vai. Eu escrevi aqui, eu voltei porque eu escrevi para não esquecer. E eu escrevi, esse tal de amor próprio tem revelado mais a carne do que amor. É, pastora? É. Deixa eu dizer uma coisa. Necessidade da carne, necessidade da alma não é amor próprio. Amor começa aonde? Em Deus. Ponto. Quer viver amor próprio? Vai se relacionar com Deus.
Quer viver amor próprio? Vai ler a palavra. Vai obedecer e se submeter a ela. Quer amor próprio? Vai entender o que Deus quer sobre a sua vida. Porque tudo que nós lemos sobre amor, desde Gênesis até em Jesus, vai falar que amor é sobre obediência. Tudo que a Bíblia vai falar sobre amor é conhecer quem Deus é. Então eu não posso dizer que eu tenho amor próprio quando eu estou indo contra aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. Eu não posso dizer que eu tenho amor próprio quando o meu corpo revela aquilo que desagrada a Deus. Eu não posso dizer que é amor próprio quando eu estou me distanciando da sala do trono pelas vaidades que o mundo tem falado que eu preciso viver. Amor próprio não é sobre isso. Amor próprio é ser a imagem e semelhança de Deus. Viver a santificação todos os dias. Isso é amor próprio. Jesus vai definir uma coisa, eu vou fechar aqui e a gente vai orar. Dá para sair alguma canção dessa mensagem? Dá? Já tá esquematizado? Tá? Então tá. Jesus vai resumir algumas coisas e ele vai falar assim: ama o teu Deus, todas as coisas. E ao teu próximo? Como é que alguém consegue amar o outro se o amor próprio dele é egoísta porque ele só está olhando para ele? Então esse amor próprio aí, que estão pregando nas redes sociais, ei, sai desse lugar. Para de seguir essa pessoa. Uma psicóloga uma vez falou para mim: para você cuidar do seu marido e dos seus filhos, você tem que estar bem. Então olha nesse tempo para você. Aí eu comecei: mas Luciene, não cabe. Por quê? Porque eu não posso tornar minha vida individual do meu marido quando eu me tornei uma só carne com ele. Pastora, mas você tem a sua vida individual. Sim, eu tenho a minha vida individual. Só que eu não posso ficar olhando para mim como individual porque eu começo a me tornar alguém egoísta. Tem alguém entendendo isso aqui que eu estou falando, gente? Não é só para, né? Eu sei que Deus está me usando. Eu sei o que Deus falou comigo. É só para saber se tu está entendendo, tá fazendo algum sentido aí dentro da tua cabeça, das coisas que você tem visto que você está vivendo. Amor próprio não é sobre revelar quem você é revelar quem Ele é. Essa semana, a sua vida vai revelar você ou quem habita em você. Aleluia. Quer saber para onde o teu coração está indo? Começa a avaliar o que tu está sentindo na segunda-feira. Se autoavalia, faz uma análise. Uma análise da onde você mais está querendo estar. Da onde mais daquilo que você está querendo fazer. Vai dar uma olhada no teu Instagram. Dá uma olhadinha lá, vê se está glorificando o nome do Senhor lá. Vê se lá você está dizendo: eu amo a Deus acima de todas as coisas. Ou você está dizendo lá: eu amo a mim mesmo. Eu estou pregando para uma igreja, amém? Eu não estou dando uma palestra num lugar qualquer, não. Eu não estou coachando, eu estou pregando a Bíblia para mim e para você. Estou pregando a Bíblia para um povo que ainda quer morar no céu, amém? Ei! Entra pro teu quarto, fecha a tua porta. Se não der para ser no quarto, vai pro banheiro mesmo, abre o chuveiro. Pega o celular, bota uma música bem alta lá, se tiver muita gente em casa, e se entrega lá para Deus. Bota a cara no pó lá debaixo do chuveiro e começa a dizer: Deus, me ensina a te amar. Me ensina a te amar como tu merece. Porque se eu souber te amar, eu vou amar a mim mesmo de forma correta. Eu vou amar o meu marido de forma correta. Eu vou amar os meus filhos de forma correta. Eu vou amar a tua igreja de forma correta. Eu vou
ficar de pé, eu quero orar com você.